La 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 la. E com essa alegria nós iniciamos, esse momento da aula de crescimento espiritual. Na aula passada, e essa nós vamos falar sobre Neemias, abrindo a casa para Jesus, e nós vamos falar sobre Neemias. Aula passada e esta. Semana passada, domingo passado, nós falamos sobre o trabalho de Neemias. Lembra? O S lá de casa, que é serviço, trabalho, serviço. E nós falamos o quanto Neemias se dispôs a servir, a ser um servo, a estar servindo, mas de uma forma muito direta, uma forma intencional. Porque chegou os seus irmãos lá em Suzã, onde ele estava, onde ele era o copeiro do rei, e ele perguntou, e os meus irmãos? Como é que está o meu povo? Como é que está o povo lá em Jerusalém? E os irmãos falaram algumas coisas. Vocês lembram que os irmãos, o relato que eles deram a Neemias? Qual foi o relato que eles deram? Como estavam os irmãos, os familiares lá em Jerusalém? Como é que estavam eles? A cidade estava destruída. O que mais eles falaram? O povo estava humilhado, desprotegido. Assim encontrava o povo. Essa foi a notícia que Neemias recebeu. E nós falamos também que Neemias poderia simplesmente ficar na sua, Ah, tá bom, eles estão assim, tudo bem, Eles estão sofrendo, mas lembra que Neemias teve empatia. Ele sentiu a dor dos seus irmãos, do seu povo. E Neemias se dispôs a servir agora. Esses que estavam derrotados, humilhados, perderam a identidade, porque um povo que vivia com as portas queimadas, os muros derrubados, naquele contexto de fortaleza, muro, proteção, fortaleza, perderam-se a identidade e por isso estavam realmente humilhados. E Neemias sentiu a dor daqueles irmãos. Ele falou assim, não é justo eu nesse conforto aqui com o rei, provando as melhores comidas do rei, numa boa, uma vida privilegiada, e os meus irmãos lá em Jerusalém nessa situação lamentável. Lamentável. Desprezados, humilhados. Neemias pensou, eu preciso fazer algo, eu tenho que fazer algo, eu não posso simplesmente sentir algo e não fazer, porque nós falamos que empatia, na aula passada, que empatia não é apenas sentir, mas é uma disposição em fazer algo. Empatia é isso, eu sinto que ele está sentindo, entro na pele dele, mas eu me disponho a fazer algo em prol dele. E Neemias, todo aquele contexto que nós vimos semana passada, falou com o rei e conseguiu vários benefícios e foi. E foi para ajudar a levantar, restaurar os muros, trabalhando, servindo. E nós falamos que isto é uma mostra boa para nós também com relação aos nossos grupos de casa. Nós falamos também que nós estamos vendo muitas famílias hoje, tal como Neemias encontrou. Lembra que nós falamos isso? Muitas famílias ao nosso redor, às vezes familiares nossos, nesse contexto de humilhados, derrotados, desprotegidos. E nós falamos que o grupo de casa, o grupo nas casas, é uma boa maneira de prestarmos um serviço a Deus em prol dessas pessoas que estão humilhadas, pessoas sofredoras, pessoas que perderam a sua identidade. E o grupo de casa, ele faz isso, ele restaura a vida, ele restaura pessoas, ele restaura almas. Restaura almas. O grupo de casa, ele faz isso, não é mesmo? É só olharmos para nós, alguns de nós, que tivemos essa influência. Nós falamos um pouco semana passada de alguns de nós
que tiveram essa influência poderosa num grupo de casa. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais. Hoje, o que o grupo de casa, o grupo dos lares, tem lhe ajudado? Você e a sua casa, você e a sua família, de que forma? O grupo no lar, o grupo pequeno, o grupo de casa em casa tem ajudado a sua vida. Você e a sua casa, de que forma? Você poderia dar um exemplo para nós? O que ela contribuiu? O grupo de casa. Você no grupo de casa. O ânimo, irmão. Sérgio, pode falar, Sérgio. O Carlos, ele colocou uma experiência diferente. Nós fizemos algumas reuniões, a maioria, né, na casa do Soto, e daí algumas na casa do Marcos, outras lá em casa. Então, as minhas crianças ficavam muito ansiosos, esperando, pai, quando que a reunião vai ser aqui em casa? Que eles queriam ver a casa cheia, sempre esperando os visitantes. Daí quando a Beth dizia, tinha que falar no dia, porque senão eles ficam naquela ansiedade. Aí eles e quantos ficavam... são lá? Quantas crianças são na sua casa, Sérgio? Alguns não sabem. Dos meus são 3. 3, né? Então, daí no dia que ia ter a reunião lá em casa, eles já ficavam tudo prontinho na sala esperando os visitantes. E já esperando, tem que vir o fulano, tem que vir tal, já contando nos dedinhos quantas pessoas iam vir. Então, para eles é uma experiência muito boa, eles veem que a nossa casa já está sendo usada para isso. Amém, irmão. Amém. Experiência boa. O que mais você poderia falar sobre o grupo de casa para a sua vida? Como ele tem contribuído, como o Sérgio falou, como ele tem contribuído diretamente para a sua família, para a sua casa? Ô, Vilmar. Bom, já há muito tempo tenho participado nos grupos de casa, né? Tenho liderado, mas o grupo de casa, né, onde eu vejo, ele tem contribuído muito para restaurar almas mesmo, porque ali as pessoas, elas percebem o estado anterior, né? E daí conhecem realmente a verdade, né? Segundo o que a palavra fala de verdade, né? Então ali a gente pode ver que as pessoas dentro do grupo de casa, elas realmente entendem o propósito de Deus na vida delas. E ali é onde elas desenvolvem relacionamento com Deus, né? Entendem a palavra e começam a ter uma nova vida, né? Uma disposição a Deus. É muito importante nessa área, né? Pensando em restaurar almas, né? Que isso é algo prioritário na vida de todos nós, né? E o grupo de casa proporciona isso, né? Ô, Vilmar, conta um pouquinho para nós do Marcos, seu irmão, Marcos, o mais velho da família. Sim. Então, pensando até no grupo de casa, né? Nós começamos lá e tem uma família grande, meu irmão, né? É o mais velho, né? O mais velho, ele não era assim convertido ainda, né? Não é convertido. Mas, então, sempre foi uma pessoa difícil, assim, de tentar ouvir, né, a mensagem de Deus, tentar se relacionar com a igreja, né? Mas resolveu, enfim, até ter um grupo de casa. Então, nós temos na casa dele. E ali, então, a gente percebe a mudança de vida que ele teve ali, né? É enorme, né? Hoje ele é uma nova pessoa. As palavras, né, que ele tinha antes na sua boca já são diferentes. Ele ouve mais, né, agora a mensagem de Deus, gosta. Ele ama ouvir a palavra de Deus, né? Quer dizer, toda a sua família, né? Então eles gostam muito. E ali a gente vê que realmente eles estão sendo restaurados, né? Através do grupo de casa. E não perde um culto, né, irmão? Não perde, ele está toda semana aqui, né? Através do grupo? Através do grupo de casa. Mauro. Porque eu acho até importante, porque na verdade a gente tem o culto aqui, mas eu acho que o mais importante é estudar a palavra através dos grupos de casa, né? Porque ali você vai desenvolver. Porque o culto é de nós para Deus, né? E ali a gente busca de Deus para nós. É muito importante. Obrigado, irmão. Da experiência que nós tivemos de fazer a reunião lá em casa, fazer na casa do Marcos, o que eu achei interessante é que, às vezes, a gente pensa assim, não, mas na minha casa não dá para fazer e tal. Então, você já tem afinidade com aquelas pessoas do grupo. E você sabe que são eles que estão indo para a tua casa.
Então, vai ser o mesmo grupo, só que em outro lugar. Aí você já pensa assim, não, a minha casa eu tenho condições de fazer. Se você vê que foi feito, sei lá, 2, 3, 4 durante o ano, você sabe que eu posso fazer em casa que tem condições. Bom, Sérgio. Rui? O legal da informalidade do grupo de casa, do clima mais familiar, né? Que proporcionou, por exemplo, o Ramos não está aqui, vou falar por ele, então os meninos estão ali, né? A gente vê que a Euridice, por exemplo, fica trazendo os visitantes lá do trabalho dela, né? A maioria dos visitantes lá são do Condor, que trabalham com ela no Condor. Então ela trabalha lá, ela caixa, então ela fala de Jesus, né? E dá o testemunho dela lá, todo mundo conhece ela no convívio do trabalho, né? Uhum. E aí ela fica convidando, ó, vamos lá para casa, vamos lá para casa, vamos lá para casa. E eu percebi, assim, eu de fora, né, vendo lá, que as pessoas ficam mais abertas para ir lá do que para ir, por exemplo, no culto. Se ela chamasse, vamos para o culto, pensa, não, já tenho lá, já vou num outro lugar, enfim. E lá eles ficam mais abertos. A gente percebe isso, né, Jana? E é um atrás do outro, e um fala para o outro, né? Sim. Porque ela convida todos. Sim. Daí um fala para o outro, ela me convidou, eu achava que era assim, mas fui lá e era legal. Sim. E aí vem um monte. E já teve, né, frutos esse ano e ano passado. Então é legal isso, né? Legal. Esse clima de informalidade. Uma outra coisa que a gente testou lá esse ano, que ficou legal também, é que temos 4 pessoas, ano passado, 4 pessoas conduziam lá a lição, né? A gente ia revezando. Uhum. Cada semana era uma pessoa diferente. E foi bem legal também, porque temos 4 pessoas que conduzem de forma diferente. O bate-papo sempre é bem dinâmico. Obrigado, Rui. O ano que passou, eu tive um dia só de aula em grupo de casa. Foi na casa do Sérgio. Porque antes eu vinha aqui, Sim. como não teve, então ficou difícil para mim. Aí foi na casa do Sérgio, inclusive a aula foi sobre o filho pródigo. O Sérgio deve estar lembrado. E você vê, foi uma vez só no ano, mas foi o suficiente para mim gravar. Amém. Eu tenho isso na memória, né? Amém. Então, eu sinto falta. Amém. Eu estou num lugar difícil que eu moro num lugar difícil, Uhum. então ficou difícil para mim. Sim. Eu já teve grupo de casa lá quando Uhum. com o Rodney estava aqui em Curitiba ainda, então teve minha casa, foi um grupo muito forte, inclusive. Amém. E hoje ficou difícil para mim, né? Espero que esse ano não aconteça o mesmo que aconteceu ano passado. Amém, irmão. Amém. Então, muito obrigado, irmãos, por esses testemunhos, né? E Neemias, né? No 3º capítulo lá de Neemias, capítulo 13 de Neemias, nós vamos estar fazendo esse paralelo, né? Entre Neemias, aula passada, servindo, restaurando os muros. Hoje nós vamos ver Neemias restaurando almas. Neemias se preocupava com as pessoas que lá estavam, com as famílias lá sofrendo, humilhadas, derrotadas. E então ele tinha uma visão de alma, eu preciso restaurar essas pessoas, porque de certa forma eles perderam a sua identidade. Mas uma das coisas que ajudou Neemias nessa busca de almas, de restaurar, de levantar a moral do povo foi a cooperação. Nós vamos ler alguns versículos, depois nós vamos entrar em detalhes. Por que esses nomes? Quem poderia ler para nós do 1 do capítulo 3? De novo, para quem não estava semana passada aqui, às vezes eu coloco óculos, porque está na moda, né? Lembra que eu falei? Está na moda, ok? Então eu sei que alguns podem ficar, achar que é velho. Não é nada disso, tá ok? É porque os jovens agora estão usando muito essa questão de óculos, tá ok? Então é moda, tá? Então eu estou usando só quando é um ornamento, tá ok? Oi? Tá ok? Então não vão ficar me julgando, não, fazendo conta, negócio de idade, não, porque é moda, ok? É moda. Viu, Jane? É moda, viu? Não vai dar risada, não. Capítulo 3, versículo de 1,
de 1 a 6. Quem poderia ler para nós, por favor? Três de 1 a 6. Se alguém tiver, puder ler em voz alta para nós, por favor. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Imri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Asená. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Cós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao lado dele, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos, e ao lado dele Zadoc, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta Gesaná foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. E todo o capítulo ele vai se estender falando de uma cooperação, uma grande cooperação. Eles estavam sofrendo, ok? Pessoas, almas se perdendo. Já vimos que eles eram humilhados, almas se perdendo, perderam-se a identidade. E agora toda a comunidade, ok? Toda a comunidade falou assim: nós precisamos trabalhar, nós precisamos ir em busca dessas almas, nós precisamos cooperar, ok? O ponto aqui é cooperação. E cada um fazendo a sua parte, cada um agindo, né, da sua maneira de ser, mas envolvido em prol das pessoas, em prol das vidas, das almas que lá estavam. Então, uma grande cooperação. Um fazia isso, um fazia aquilo. É como o grupo de casa, né? Quando há uma grande cooperação, a obra se realiza, a obra cresce. Atingimos mais pessoas, atingimos mais almas, onde todos cooperam, cada um dentro da sua possibilidade. Mas também o que nós podemos ver é que havia uma diversidade de pessoas. O versículo 8 ali. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Então, quem eram essas pessoas que estavam envolvidos? Pessoas comuns, meu compadre. Pessoas comuns. Mas pessoas que estavam se preocupando com o bem-estar de outros. Mas no grupo de casa, de repente, eu poderia pensar assim: ah, não, isso daí é só para esses uns que trabalham na obra de Deus, só para aqueles. Não é isso que nós vemos. Vamos ver mais um pouco. O versículo 9. O 9 agora. Capítulo 3, versículo 9 de Neemias. Quem pode ler o 9 para nós? Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Quem era essa pessoa? Botou a mão na massa. Cooperação. Ah, não, mas eu não sei fazer. Eu não sei me envolver nessa obra. Mas olha quem está envolvido. Versículo 12, também o 12.
12. Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Versículo 18 agora. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binuí, filho de Henadad, governador do meio distrito de Keila. Quem eram essas pessoas? Pessoas comuns, trabalhadores, pessoas realmente que viram que tinham uma grande responsabilidade sobre os outros e sobre eles mesmos. Então, essas pessoas, uma diversidade de pessoas, se dispuseram a ir em busca e restaurar não apenas o muro, mas também restaurar almas. Almas. Então não eram evangelistas, não eram os missionários, não. Todos, uma diversidade de pessoas envolvidas numa restauração de não só muro, almas. Pessoas que haviam perdido a identidade, desanimadas, desesperançosas, e agora Neemias ajudando essas pessoas comuns a cooperarem, a se envolverem nos grupos de trabalho. Mas algo interessante aconteceu no versículo 12. Algo interessantíssimo. Olhem para o versículo 12. Olha que coisa interessante. Terceiro capítulo, versículo 12. Quem pode ler para nós, por favor? Versículo 12. Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Quem é que estava envolvido também na obra? As moças, as filhas. Não era só homens comuns, cidadãos do dia a dia, mas também mulheres. E olha, vamos falar uma coisa, naquele contexto, para a Bíblia, para a palavra fazer menção naquela cultura de uma mulher fazendo algo, ainda mais um serviço que era mais dirigido para o homem, direcionado ao homem fazer, quando a Bíblia fala que essas meninas, essas filhas de Salum fizeram algo, certeza, não só foi registrado aqui o nome dela e deles, mas está registrado no livro da vida. O nome de todos aqueles cooperadores e daquelas meninas. Não era comum na cultura antiga grega ou judaica a menção de uma mulher fazendo algo. Mas aqui parece que é dado um destaque especial. As filhas de Salum. Elas estavam juntos, trabalhando, servindo, em prol de almas. Não era apenas muro. Eram almas que estavam lá dentro. Eram as almas que estavam humilhadas, desesperançosas. E essas mulheres, essas jovens, se colocaram junto no serviço. Ao serviço de Deus, em prol de almas. O que isso quer nos dizer, pensando nos grupos de casa? O que isso lhe diz? Não era comum a palavra de Deus mencionar uma mulher. Eu acho que ainda mais falando de filhas. Mas a mulher relata para nós esse fato. Então é um grau de importância muito elevado. As filhas de Salom sendo mencionadas nas Escrituras. Então, isso temos trazer um ensino muito grande também, que a mulher tem um papel
grande, porque nós estamos falando de restaurar almas através dos grupos pequenos, dos nossos grupos, de casa em casa. Então é muito bom saber que quando há uma cooperação, a obra de Deus, ela se torna mais eficaz. Porque juntos somos melhores. Os empreiteiros eram muitos, e cada um se responsabilizava por uma parte. Cada um fazia uma determinada obra, de acordo com a sua disposição, com o seu dom, com a sua habilidade, porque juntos somos melhores. Juntos nós produzimos mais. Juntos nós temos mais força. Juntos nós podemos elevar o grupo de casa, não só de 10 para 20, de 20 para 40, 100, de 20 a 100, a fim de resolver, porque juntos somos melhores. Juntos, nós podemos fazer muito mais a obra de Deus. Quando eu falo juntos, é homens, mulheres, aquela diversidade que nós vimos, pessoas que eram especialistas, trabalhadores em algumas áreas, e essas pessoas se envolveram numa restauração, pensando também em almas. Nós precisamos fazer algo, necessitamos fazer alguma coisa. E aí todos se reuniram, se juntaram, porque juntos somos melhores. Juntos nós somos fortes. Juntos nós podemos restaurar muitas almas para Jesus. No entanto, muitos não eram apenas habitantes de Jerusalém, mas eles se dispuseram a colaborar também na obra do Senhor. Quando há cooperação, a obra cresce. Quando há cooperação, a obra multiplica. E com isso, muitas almas são salvas. Se 5 grupos de casa podem alcançar o número tal de vidas, imagine 10, 20, 40, 80, 160. E é possível. Sabe por que é possível? Porque juntos nós somos melhores. Eu peguei a autorização daquele irmão que eu mencionei na aula passada, que nós começamos o grupo. Tínhamos um grupo que eu participei lá, era a cozinha e o quarto. E o grupo se reunia em cima da cama do casal. Eu pedi a autorização dele e ele falou que eu posso mencionar o seu nome. Fique em pé, por favor. Era na casa dele e da Márcia. Na casa dele e da Márcia. É aquela casa onde não tinha espaço, né, Gadu? Graças a Deus, Deus abençoou muito, né, muitíssimo, não é mesmo? Deus abençoou-os grandemente, mas era uma casinha bem humilde, muito humilde, e não havia espaço lá. E o grupo acontecia em cima da cama deles, porque não havia outro espaço. Quando há cooperação, nós somos fortes, nós crescemos e atingimos almas, restauramos almas. É isso que nós estamos falando sobre grupos de casa, desse novo formato, grupos pequenos mesmo, onde meia dúzia de pessoas vão se reunir por toda a cidade, por toda a Curitiba, onde através desses grupos bem pequenos, nós vamos atingir pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus.
através desses grupos, por toda parte da cidade, região e assim por diante. Juntos somos fortes. Juntos alcançamos esses que estão perdidos, sofrendo, humilhados. Juntos nós restauramos de volta ao estado inicial sem pecado. Juntos produzimos muito mesmo. E precisamos compreender que juntos nós precisamos lutar também pela nossa família. Capítulo 4, versículos 12 a 14. Capítulo 4, 12 a 14. Quatro, 12 a 14. Quem tiver, puder ler para nós. 12 a 14. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Havia algumas ameaças de opositores. Sempre que alguém quer fazer o que é correto, há oposição. E havia opositores, pessoas querendo parar a obra, essa obra de restauração. Havia inimigos. E Neemias falou: olhem, continuem lutando. Lutem pelas suas filhas, pelos seus filhos, pela esposa, pela sua casa. Lutem. Então o grupo de casa é uma grande ferramenta que nós temos para lutar em prol da nossa casa. É como o Sérgio mencionou no início, que as crianças dele ficam contando a hora, contando o momento da chegada do grupo lá. Ele falou que ele não pode nem falar antes, né, Sérgio? Não pode falar antes para as crianças, porque senão elas ficam perguntando. Agora imagine essas crianças crescendo nesse ambiente, crescendo num ambiente saudável desse, com essa atitude, com essa mentalidade. Quando eles sofrerem os ataques, eles crescem e sofrem o ataque de Satanás. Imagine como essas crianças estarão fortes, preparadas. Então Neemias falou: lutem. Lutem pela casa de vocês, lutem pela família. Grupo de casa também tem esse efeito. Nós vamos lutar pela nossa casa, fortalecer os laços fraternos, espirituais. Enquanto o grupo está na nossa casa, estamos protegidos dos ataques de Satanás. Então lutem pela sua... Pensem também, não só naquelas almas lá, mas Neemias está falando agora também, lutem também pela sua casa. Então, quando nos envolvemos, quando abrimos a nossa casa, o nosso lar, não importa quem ele é, não importa se estamos em cima de uma cama, ou não importa o ambiente, mas nós estamos lutando pela nossa família. Estamos protegendo a nossa família de ataque de Satanás. Então não só estamos buscando almas, mas estamos protegendo as almas que estão sob o nosso cuidado, sobre a nossa proteção. Então Neemias diz: lutem, porque Deus é por nós. O Senhor vai nos conceder a vitória. Então lutem, continuem lutando em prol da sua casa. E o grupo de casa tem esse efeito. É nós, é eu e você, homens e mulheres, lutando pelo bem-estar da nossa casa. Mais uma coisa que Neemias também falou,
para nós. Voltando o terceiro capítulo ali, capítulo 3 ali, ele falou sobre uma praticidade. É o que nós estamos falando também, sobre uma praticidade relacionada aos nossos grupos pequenos, grupos em nossas casas. Praticidade. Versículo 23, quem pode ler? Depois 28. Se alguém pode ler para nós, 23, por favor. Depois, Benjamim, Azubê, fizeram os reparos em frente à sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Masacéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos cada um em frente da sua própria casa. O 29, vamos agora, por favor. Depois, Zadok, filho de Imen, fez os reparos em frente à sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secatias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Nós vemos que os trabalhadores, esses que dispuseram, esses que estavam prontos para lutar em prol da sua família, eles não tinham que sair do seu serviço e atravessar a cidade para fazer a obra. Eles não tinham que viajar, porque nesse contexto de viagem eles perderiam tempo, deixariam a família desprotegidas, à mercê de ataques de inimigos. Então Neemias falou assim: cada um vai trabalhar, vai servir perto da sua casa. Vários trabalhadores, todos focando o trabalho perto da sua casa. Qual o benefício de termos um grupo ou de sermos um grupo perto de nossa casa? Irmãos, quais os benefícios? Eu mencionei um ou outro, mas quais os benefícios de estar perto de sua casa? Economia, locomoção fica fácil. Qual outro benefício de termos um grupo perto de nossa casa? Temos uma afinidade com as pessoas ao redor. Os parentes nossos, é mais fácil de virem à nossa casa. Os nossos amigos, é mais fácil de vir na nossa casa. Na minha casa, aqui na casa do Vilmar, e vice-versa. É mais fácil de acompanhar um ao outro, né? Ficar atento às necessidades, né? Sempre estar chamando para o grupo, muito mais fácil, né? Agora pense, tudo isso e acontecendo em muitos outros testemunhos, espalhado por toda a parte, grupos pequenos, atingindo todas essas almas, restaurando todas essas almas, mas grupos, trabalhadores perto de sua casa. Uma grande lição para nós. Cada um trabalhando. A diversidade de trabalhadores, nós vimos, trabalhadores de inúmeros, uma diversidade. Mas agora eles estão trabalhando perto de sua casa, atingindo um grande número de almas. Tem coisas que só acontecem no grupo de casa. Só no grupo de casa. Por isso que Jesus não deixava de estar participando em uma casa. Tem coisas, tem algo, eu acho que é algo especial que só acontece nas casas. Sem contar, né? Quando alguns abrem as casas, a palavra diz que receberam anjos sem saberem. Hebreus. Nós não sabemos. Mas há uma grande bênção em abrir a casa para essas almas. Além da proteção, a nossa família, além do incentivo e do testemunho e do exemplo
para a nossa família, estamos alcançando aqueles outros que estão perdidos. E alguns familiares nossos. Que alguns lares. Vilmar falou, é como se uma pessoa valesse 1000 pessoas. É uma família trazendo outra, alcançando outra, uma multidão sendo restaurada, almas sendo restauradas através desses grupos pequenos, meia dúzia, 8, 6, 13 irmãos, 2, não sei quantos, mas lá naquela casa, grupo pequeno, mas só que espalhado. Juntos somos fortes. Juntos nós podemos, com a graça de Deus. Juntos somos melhores. Juntos. E esse é o grande incentivo para esse próximo ano. Pense em abrir a sua casa. La 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 la